Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que integra como ouvinte a grande rede de rádio brasileira. O sistema Pansat são 145 emissoras esparramadas pelo país, 30 milhões de ouvintes ao nosso lado, 1.600 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado a você que nos acompanha pela internet, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal você encontra a indicação JP ao vivo. Clicando, receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver. E pela nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem para você, na capa do portal você encontra o caminho JP Online. Clicando, você será levado aos nossos estúdios e encontrará uma grande grade de programação à sua disposição. Mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. Você poderá assistir os shows quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Os nossos consultores, os nossos colaboradores, os nossos comentaristas, repórteres, enfim, uma grande programação e entrevistas especiais, como essa que nós vamos fazer agora com o jornalista Júlio Deodoro, superintendente da Gazeta Esportiva NET, da Fundação Casper Libero, que é a mãe da Corrida Internacional de São Silvestre, que está quase chegando. 89 edições já foram realizadas, serão realizadas. Vamos completar 89 edições neste ano, no último dia do ano, tradicionalmente, 31 de dezembro, com milhares de pessoas correndo, né, atrás de sonhos, por que não, pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Meu caro Júlio Deodoro, é ótimo revê-lo, prazer em tê-lo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que você conhece profundamente, que é a corrida de São Silvestre. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Vanderlei, tudo bem. Aos ouvintes da PAN, meu abraço e o carinho da Gazeta Esportiva, o carinho da Jovem Pan, o carinho da São Silvestre. Estamos aí para falar um pouquinho sobre São Silvestre. Júlio, você acompanha a São Silvestre há quantos anos? Desde 1979, foi a primeira São Silvestre que eu participei como um dos organizadores da prova. E Deus me permitiu que estivesse e estou até hoje um dos coordenadores da corrida, dessa importante corrida de pedestre do país. Lembrando que a corrida de São Silvestre é uma criação da Fundação Casper Libero, todo mundo sabe disso, né? Mudou o percurso várias vezes ao longo de tantas décadas, nem poderia ser diferente, mudou várias vezes, mudou de horário também várias vezes, foi se adaptando às exigências de uma cidade que cresce toda hora e como cresce. Agora, a corrida de São Silvestre acontece pela manhã. Houve aquela discussão toda, muda percurso, porque tem Réveillon, virada de ano, milhares de pessoas na Paulista, não cabe na Avenida Paulista, não cabe todo mundo, como é que nós vamos fazer? Sai um evento, sai o outro. Aí deram uma ajeitada no horário para que a corrida acontecesse pela manhã e o Réveillon à noite. Falando dessa corrida que está quase chegando, depois nós vamos falar um pouquinho mais da história da São Silvestre. Júlio, as inscrições já estão abertas? Já estão abertas desde o dia 18 de setembro. Desde 18 de setembro. Quantas paga? Como é que funciona? Vamos recordar como é que funciona. As inscrições são abertas, né? Mas para que o atleta participe oficialmente da prova, ele paga uma taxa de inscrição e preenche todas as informações que são solicitadas através dessa ficha de inscrição. E aí, em confirmando essa taxa, essa adesão dele à corrida, assinatura do termo de responsabilidade, então ele está incluído no grupo oficial da Corrida de São Silvestre. Quantas inscrições vocês esperam? Olha, esse ano nós programamos a prova para 27.500 inscrições. Até hoje, ao sair da redação para vir aqui, né, a São Silvestre já tem 5.000 inscritos. 5.000 inscritos. Você está falando entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres. Tá. Aquele chamado pelotão de elite, como é que é definido e qual é o número de atletas, por favor? Olha, o pelotão de elite, nós temos o Elite A, o Elite B, e na prova feminina nós temos só um pelotão, o Elite feminino. A Elite é selecionada através do ranking da Federação, da Confederação Brasileira e dos resultados que os atletas obtiveram ao longo do ano nas competições nacionais e internacionais. No pelotão A, tem entre 70 e 100 corredores, de acordo com o seu resultado oficial no ano de 2013. E no B, tem entre 100 e 150 pessoas, que são atletas que nível B,
que não conseguiram nível A. E no feminino são 100 atletas mulheres que participam do pelotão de elite feminino. Eu costumo brincar dizendo que a única coisa que não pode mudar na São Silvestre é a data. Que aí nós temos que jogar pela janela toda a tradição. O restante vai se ajeitando, mas 31 de dezembro não dá para mudar a data da corrida de São Silvestre. E isso posto, como tudo muda, né? Ao longo das décadas, tudo muda, a gente sabe disso, ou se transforma. 31 de dezembro é bom ou não para vocês, organizadores, trazerem atletas importantes de outros países? Olha, qualquer época do ano, você trazer atletas importantes, não é tão fácil assim, porque os atletas têm compromissos, né, com suas federações, com seus clubes, e os grandes atletas hoje, principalmente da Europa, eles preferem competir na Europa, em outras corridas, porque ele está pertinho, 2 horas, 1 hora, 3 horas de viagem, ele já está lá. E tem países em que um atleta demora 20, 24 horas para chegar ao Brasil. E dezembro, um dos fatores é que ele está a 70% da sua condição física, porque ele está fazendo a sua pré-temporada. Ele encerra essa pré-temporada em janeiro, fevereiro, e competindo em março nos mundiais de cross country, né? Mas não é complicado você trazer o atleta de ponta para São Silvestre. É só uma questão de você fazer o convite e ele estar interessado em correr a prova. E a São Silvestre desperta um grande interesse nos principais atletas do mundo, mesmo principalmente os campeões olímpicos, campeões mundiais, porque eles falam assim, bom, posso correr tudo na vida, mas se eu não correr São Silvestre, parece que falta alguma coisa na minha carreira. O fato de ter uma competição desigual em relação à premiação, né? A gente sabe como é que funciona, é igual no futebol, né? Existem salários absolutamente irreais para o Brasil e que são pagos lá no exterior. Então, você tem que... Eles não vêm por amor à causa, embora a corrida seja extremamente importante para colocar no currículo, mas são absolutamente profissionais, a gente sabe disso. Como é que funciona isso, Júlio? Olha, a São Silvestre tem uma premiação muito boa, não é a melhor do mundo, mas é uma premiação boa, que esse ano a gente ainda não definiu qual será. O ano passado foi quanto? Não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Mas é um bom cachê? É um bom cachê. Bom cachê. É um bom cachê, uma boa premiação. E a São Silvestre, a organização da São Silvestre, tem o cuidado de não infracionar a prova, tá certo? De oferecer uma premiação que no ano seguinte não se consegue repetir aquela São Silvestre. Tá? Eu vou te lembrar uma história. Em 1985, nós estávamos em Portugal, no Mundial de Cross. E um dos organizadores da Maratona do Rio me perguntou sobre a premiação. Não, porque na Maratona do Rio nós vamos dar $300 mil de premiação, 100 mil para o campeão, 100 mil para a campeã e assim por diante. Falei, olha... Júlio, só para que você não perca o raciocínio, é bom para esclarecer para o pessoal. A premiação a gente sabe que existe. A participação também eles recebem? Quer dizer, só para participar? Não, hoje não tem mais aquilo. Antigamente sim. Sim. Sabe, ele exigia, ele participava pelo cachê que ele recebia. Entendi. Hoje ele participa pelo prêmio da prova. Entendi. Isso está assim praticamente em quase todas as... Mais a viagem, mais a viagem, hotel, não, ele tem viagem, hotel, a despesa dele durante o evento. Se for campeão, leva a premiação. Premiação. Aí eu falei para ele assim, ó, com esse dinheiro, você pode organizar umas 3 ou 4 maratonas. Você vai inflacionar e depois você não vai conseguir pagar. Dito e feito. Fez aquela corrida naquele ano, não conseguiu fazer a seguinte, e ainda assim ainda ficou devendo o prêmio para o campeão. Durante 1 ano e pouco, não conseguiram pagar a premiação ao campeão da prova, que foi um brasileiro. Então, aí, ele perguntou para mim, como vocês conseguem fazer com que a São Silvestre se realize e não há problema? Porque nós fazemos a São Silvestre com os pés no chão. Em que pese todo mundo em pensar que a São Silvestre ganha muito dinheiro, não se ganha dinheiro. O que se arrecada, se investe na própria São Silvestre, em tecnologia, em infraestrutura, que é absurda a infraestrutura, coisa muito grande que você tem que organizar. Tudo aquilo é pago. Você tem 1.500 pessoas que você paga para trabalhar no dia da prova. Você tem que entregar aos atletas 27.500 medalhas este ano, 27.500 lanches,
27.500 medalhas, cerca de 300 troféus que são distribuídos entre os principais colocados. Você tem, são 500 mil copos d'água que se distribui para os atletas. E, além disso, você fornece ao apoio que se dá a São Silvestre através da Polícia Militar, da Guarda Civil, da CET. Apoio médico? Além do apoio médico, que é através da Secretaria de Saúde, e mais 20 e poucas ambulâncias UTIs, que isso tem um valor muito alto, o custo disso, que é a estrutura que você monta. Você tem 300 profissionais da área médica trabalhando na prova, no dia da prova. Aí você tem médicos, você tem paramédicos, você tem enfermeiros, você tem auxiliar de enfermagem, você tem maqueiro e tem as ambulâncias UTIs. Né? E, além disso, fora os 27.500 lanches, você tem que comprar para as pessoas que estão trabalhando cerca de 10 mil capas de chuva, porque se chover, você tem que distribuir uma capa para cada um. É a montagem da estrutura no dia do evento. É uma operação de guerra. Mas a pessoa vai trabalhar, além daqueles lanches, mais 10 mil lanches para a organização, para os PM que estão trabalhando, que afinal de contas eles não são de ferro, eles têm que se alimentarem, né? Água, refrigerante, assim. É toda essa estrutura que é montada. Então você tem 1.000 e tantas pessoas trabalhando no evento, no dia 31, que cada setor tem um coordenador, um distribuidor de água ao longo do percurso, né? O que vai entregar o lanche logo depois da prova, e cada atleta vai receber a sua medalha, e toda aquela estrutura de ônibus para transportar os atletas que não conseguem terminar a prova, para a guarda-volume, que a gente tem que guardar todo o material do atleta naqueles ônibus etiquetado, para que no final da prova ele receba esse material de volta. Então, isso tem antes, durante e após a prova. Depois do evento, durante 10 dias, tem uma equipe que fica monitorando para saber se o atleta está tudo bem, quais as dúvidas dele têm que ser esclarecidas. Quer dizer, é uma operação que cada ano a gente aperfeiçoa, que cada ano você tem que investir mais. Entendi. Como é que é distribuída o comando da prova? Cara, eu digo, sempre brinco dizendo que navio que tem 2 comandantes afunda. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer, fica uma parte para cada um. A Fundação Casper Libero, que a gente sabe, é a mãe da prova, né? Ela faz que tipo de trabalho? A televisão entra como nisso, né, que é muito importante a presença da TV Globo mostrando isso para o Brasil e para tantas partes, é importante. Né? Como é que é dividida a organização, João? A organização, as decisões são tomadas pela Fundação Casper Libero. E essas decisões, o representante da Fundação sou eu. Felizmente. Infelizmente sou eu, JD, Júlio Deodoro. E a TV, a Gazeta e a TV Globo só cuidam da transmissão do evento. Entendi. Quando você fala decisão, você quer dizer o quê? A parte operacional... Percurso, Percurso, a gente tem que, lógico, eu não decido o percurso. Entendi. Eu sugiro um percurso, a CET analisa e nos afirma, e nos se é possível, se autoriza ou não. Okay. A CET concordando, a Polícia Militar analisa também, faz uma análise da prova anterior, do que aconteceu naquele percurso, e vamos para... no mínimo 3 reuniões, uma com a CT, uma com a Polícia Militar, separadamente, e depois uma reunião todos juntos, a reunião geral. Nesta reunião geral se define tudo aquilo que vai acontecer no dia da prova. Antes a autorização de tudo isso, feito tudo isso, né, de toda essa autorização para a realização do evento, nós temos que, junto à Justiça, que é o TAC, Termo de Ajuste de Conduta, nós temos que apresentar laudos do bombeiro, para ver se toda a estrutura está adequada, tem a segurança adequada. Laudo da Secretaria Municipal de Saúde, para saber se a estrutura médica é a ideal para atender, o mínimo necessário para atender não só os atletas, como algum do público que esteja ali. Como isso acontece, o cara desmaia, nós vamos lá e atendemos, a equipe atende. Cada item desse, da segurança, ao longo do percurso, tem um coordenador a cada 3 quilômetros. Tem um doutor, um médico que cuida da parte médica, o doutor Alexandre, ele é responsável por toda essa parte, com toda a equipe dele. A parte de organização técnica, nós temos um diretor técnico, que ele cuida do dia da prova, lá, de posicionar os atletas, de fazer com que a largada saia no horário, sem que haja um estouro, que essa equipe dele está ao longo do percurso para analisar quem entra, quem sai, se alguém furou, se alguém não furou, isso tudo é feito, tudo é analisado. E, no mesmo tempo que é pego alguém
furando o percurso, ele é desclassificado, é comunicado. Tem um diretor operacional, que é o que coordena a vinda dos atletas, o hotel onde os atletas vão ficar, transporte para levar esses atletas, para buscar o receptivo para os atletas no aeroporto, na rodoviária, se for o caso. Depois, transportar esses atletas de volta ao aeroporto, marcação de passagem, horário, mudança, verificar se está tudo ok. Então, tudo isso passa pela Fundação Casper Libero e nós vamos aprovando ou não, ou vamos cobrando. Né? O comando da Polícia Militar no dia da prova é no prédio da Fundação, que eles chamam de PC, o posto de comando da Polícia Militar. O comandante se reporta a nós, mas toda a Polícia Militar é perfeita, ela sabe o que tem que fazer, a CT maravilhosa, todos eles envolvidos na corrida de São Silvestre, porque a São Silvestre, quer queira, quer não, é a prova da cidade de São Paulo. Ela representa a cidade de São Paulo, ela leva o nome da cidade de São Paulo para vários países do mundo através da televisão, através hoje dos portais, dos sites, dos jornais, das revistas. Os próprios atletas são nossos embaixadores que vão contar lá fora que estiveram na São Silvestre, que foi uma coisa maravilhosa, foi uma grande festa. E isso é um pouco da nossa São Silvestre, que a gente vive o ano inteiro. Né? Como, claro, você que nos acompanha percebe, efetivamente, a gente sempre tem dito isso, mas o Júlio está dando detalhes muito interessantes, é um mega evento, que é trabalhado e montado, eu também acompanho um pouquinho isso, já há alguns anos, montado ao longo de todo o ano, né? É igual o carnaval, né? Quando acaba o carnaval já começa a montar o carnaval seguinte. No caso da São Silvestre, da mesma maneira, nem bem acaba a corrida, já começa a se pensar, pelo menos, ou a se discutir o que é que vai ser feito na próxima competição. Dois assuntos importantes que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, aquilo que mais chama a atenção quando tem qualquer tipo de mudança, que é horário, né? Porque já tivemos algumas mudanças de horário, e percurso. É isso que chama muito a atenção. Né? Então, o novo horário, agora pela manhã. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de vantagens e desvantagens com relação a horários. Você conhece todos os horários que nós tivemos na São Silvestre, desde a década de 70, né? Quer dizer, aquele horário noturno, depois à tarde, agora pela manhã, enfim. Queria que você falasse, você é um especialista, você é um profissional que acompanha o atletismo há tantos e tantos anos, as vantagens e desvantagens, se é que existem. Eu quero ouvi-lo. E tudo que você faz tem as vantagens e as desvantagens. Você tem que analisar os prós e os contras. Porém, a corrida pedestre, normalmente, os atletas treinam mais, o seu treino forte é pela manhã. Como eu fazia quando eu era atleta. Treinava 4 horas de manhã e 2 horas da tarde. As 2 horas da tarde era mais para você se soltar, se adaptar ao novo percurso, à distância, a como você iria aferir as suas passadas, o seu tempo para cada quilômetro e assim por diante. De manhã, as corridas normalmente são feitas sempre no período da manhã. A tradição da São Silvestre era meia-noite, né? Era 11h30 da noite para que o campeão cruzasse a linha de chegada, mas não virada do ano. Essa foi a grande tradição. Só que, desculpa, voltando lá, até 78, a São Silvestre tinha, no dia 31 de dezembro, no máximo 500 corredores. Então era fácil de se organizar. A partir de 79, ela continuou à noite, quando eu entrei. Nós abrimos a prova, atendendo ao pedido da grande massa que queria correr São Silvestre. Então, se você pegar a estatística de São Silvestre até 78, no dia 31 só corriam 500 corredores. Os principais atletas estrangeiros, os principais atletas da seletiva do Brasil, que chamava Prova de Integração Nacional, e o campeão e o vice, e a campeã e a vice dos estados. Então você tinha 500 pessoas para administrar à noite. Então era tranquilo fazer a prova. Até para cobrir a prova era tranquilo. 79, abrimos a prova para a grande massa. Tivemos cerca de 3.000 corredores. E assim ela foi crescendo. Chegou um momento que você tinha 12.000 corredores à noite. Não dá para você fazer uma prova com a tecnologia sendo cada dia mudando, cada dia avançando, cada dia com novas tecnologias para que você pudesse trabalhar, você não tinha como administrar uma prova à noite em ruas totalmente escuras. Né? E quando o Jânio Quadros foi prefeito, eu estive no gabinete dele, e ele, dentro daqueles sonhos de meu maluco, delírios, ele chamou o assessor dele e falou assim, chama a Light, antes era Light, né?
ela vai ter que iluminar todo o percurso da São Silvestre com serpentinas. Eu quero ver essa prova à noite iluminada. Eu falei, aí dá para fazer. Porque já se pensava em fazê-la durante o dia, naquele período. Então isso não aconteceu, porque o jornal em seguida saiu da prefeitura e aí nós voltamos ao normal. Aí, com essa quantidade de atletas, nós tivemos que tomar algumas decisões. Não mudar o percurso, aumentar a distância do percurso, oficializar 15 quilômetros. Aí é que ficou oficial. Aí ficou oficial, 15 quilômetros. Era uma prova que constava dos calendários. Só que ela não era oficial porque não tinha uma distância, era 12.400 metros, 11.800, 12.800, 12.200, né? Aí oficializamos e começamos a fazer as aferições oficiais com o árbitro da Federação Internacional. Aí ela ficou 15 quilômetros e à tarde. A partir de 89, se não me falha a memória. Isso. Né? Porém, foi. Né? Quando ela foi para a tarde, o que aconteceu? Houve alguém teve a ideia de fazer o Réveillon. E fazer aonde? Tudo que acontece em São Paulo tem que ser Avenida Paulista. Manifestações. Né? Isso. Briga. Né? Tudo. Avenida Paulista. Vou brigar, vamos na Avenida Paulista. Coitado da Avenida Paulista. Então, ela sofre. Então ela veio para cá. O que aconteceu? O Réveillon cresceu. Né? E a São Silvestre cresceu mais ainda. Então não dava para as duas. Uma terminar e a outra começar. Aí, né, esse percurso do período da manhã, eu já tinha feito um pedido há coisa de 6, 8 anos atrás. Que a prova fosse de manhã. Só que não foi aprovado, a própria CET achou que não dava, a questão de dia 31 podia ser, era um dia que, né, se cair, por exemplo, numa quinta-feira, você tem segunda, terça, quarta, dias úteis, e dia 31 não é feriado. Então, houve essa dificuldade. Com o crescimento de outra grande festa da cidade de São Paulo e a São Silvestre, aí sim, nós conseguimos que a prova fosse realizada ano passado no período da manhã. É um horário muito bom, os atletas terminam a prova, eles estão acostumados a treinar nesse horário, terminam a competição, né, por volta do meio-dia, meio-dia e pouco, quando chega, até 1h que chega o último colocado. E a partir das 3 horas começa a ser liberada a avenida. Isso, às 3 horas já começa a liberar todo, aliás, depois que termina, que o último chega na Paulista, todo o percurso é liberado, com exceção do espaço da Brigadeiro, né, até o Conjunto Nacional, porque aí já está interditado também para o Réveillon. Então todo o percurso é liberado a partir da hora que chegou o último colocado, que deve ser lá por volta das 13 horas. Né? E um pouquinho mais. E qual é a avaliação que vocês fizeram no ano passado? Foi realizada pela manhã, qual é o retorno? Reclamações, aplausos, enfim, como é que ficou a coisa? Todo mundo, pelo que a gente viu, a grande maioria aprovou. Né? A única coisa é aquele negócio, né? Como eu digo assim, puxa, Júlio, que bom que se fosse à noite de novo. Aí me falam também, que bom se a Gazeta Esportiva voltasse a ser impresso. Eu falei, eu também gostaria. Só que o custo de um jornal impresso hoje é absurdo. Né? E hoje, com o advento da internet, você tem poucos leitores. Porque a internet agora, por exemplo, se você estivesse escrevendo aqui, colocando no ar, já estaria no ar. E no jornal só amanhã. Que alguém já vai saber uma notícia que 20 horas, 12 horas antes, ela já foi colocada na internet. E a São Silvestre é a mesma coisa, o horário. É uma tradição, mas, infelizmente, as tradições não tem como se manter todas. Mas a grande tradição, você acabou de falar agora há pouco, que é o dia 31 de dezembro, que é o dia de São Silvestre. É isso. Falamos sobre o horário, que é uma coisa que foi muito discutida e você explicou historicamente. Percurso. Essa é outra coisa, né, que quando mexe, mas o percurso que mais incomoda, o ponto do percurso que mais incomoda é um absurdo tirar a saída ou a chegada da Avenida Paulista. Tudo, mas menos isso. Você ouviu isso? O mundo caiu quando aliás, caiu até chuva. Eu digo o mundo caiu porque alagou mesmo. Né? O mundo caiu quando a chegada foi no Ibirapuera. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa luta, essa briga, essa manifestação, esse clamor popular para que a corrida comece e termine na Avenida Paulista, onde exatamente fica o prédio da Fundação Casperlini. Vanderlei, esse foi um drama, hein? Arquiteto ou engenheiro de obra pronta é muito fácil. Tá certo? Eu passei 2 momentos
cruciais na São Silvestre. Na minha primeira São Silvestre, quando eu cheguei em 79, que foi decidido pela fundação, pela equipe que organizava a prova, e eu era um deles, que a prova sairia daqui do Parque Trianon, que é aqui na Paulista, MASP, né? E chegaria no Pacaembu, porque teria muita gente e lá seria mais fácil administrar a chegada de todos esses atletas. Caiu um toró d'água. Eu lembro. Você estava lá. Lembro. Que disseram até que o português perdeu a prova porque o semáforo estava vermelho e ele parou. A pista de atletismo do mundo. E o Herbert Lindsay, alagada. e o americano Herbert Lindsay ganhou a prova e a Pacaembu, a Avenida Pacaembu alagada. Nossa, foi uma E eu com aquele barro preto da pista de carvão vegetal do Pacaembu até cintura, eu fui com uma calça branca. Que é a virada do ano, né? Dançou todo mundo. Choveu tudo que tinha direito de chover naquele dia. Certo. Foi uma total. Bom, aí nessa mudança de chegada, a sargada na Paulista, mas a chegada no Ibirapuera, também eu, com os meus botões, né, a gente tinha que tomar uma medida, porque ela estava crescendo muito. E não foi feito para lá porque a gente queria estragar a prova, nada. Porque existia um projeto na São Silvestre, montado, que isso está desde 2008, me parece, nesse projeto, que era a São Silvestre chegar aos 90 anos em 2014, com 40 ou 50 mil corredores. Perfeito. E nós precisávamos de um espaço maior para receber os atletas. Era mais ou menos, quando isso foi conversado, olha, vamos nos comparar à Maratona de Nova York. Não é nem comparar, mas fazer com que a São Silvestre... terminasse no lugar mais alto, essa era a ideia. Mas isso porque é o seguinte, as pessoas imaginam o seguinte, a Maratona de Nova York, se sair do Central Park, ela vai continuar sendo Maratona de Nova York. A Fórmula 1, ela não é importante no mundo, porque ela é só realizada no país em que o organizador criou a prova, instituiu a prova. Ela é famosa porque ela é Fórmula 1. E os pilotos correm muito risco. E o ser humano gosta de ver, ele gosta de se projetar naquele piloto que faz aquelas aventuras, ultrapassagem, aquela coisa toda. Então, a Fórmula 1, quando ela é realizada em São Paulo, por que São Paulo briga pela prova, o Rio de Janeiro quer a prova? Porque ela vai levar o Rio de Janeiro para o mundo inteiro, no dia daquela edição. São 17 grandes prêmios, para esse 17 grandes prêmios. E são realizados um em cada país. E os países brigam, pagam fortuna para ter a Fórmula 1 ali. A São Silvestre também. Ela será São Silvestre em qualquer lugar que ela fizer as suas provas. Por exemplo, se de repente São Paulo chegar... não tem condições de realizar uma corrida em São Paulo, vamos fazer São Silvestre em Belo Horizonte. A São Silvestre é famosa, ela continuará sendo famosa. E Belo Horizonte vai, no rastro da São Silvestre, ficar famosa, mais famosa ainda. Porque a São Silvestre é a São Silvestre. Ela tem uma marca. Ela nunca vai deixar de existir. É a mesma coisa, a Jovem Pan. A Jovem Pan nunca vai deixar de Jovem Pan se ela mudar a sede para Bauru, por exemplo. Porque Bauru vai ganhar mais com a Jovem Pan. Tá certo? E aí a São Silvestre é a mesma coisa. Então, aconteceu tudo isso. Então depois, mudando o percurso para amanhã, para o período da manhã, aí sim a gente pode, por exemplo, você imagina você fazendo uma largada com 25 mil atletas aqui na Paulista e toda uma equipe trabalhando no término da montagem de um Réveillon. Corria-se o risco de cair uma caixa daquela, cair um negócio daquele na cabeça de dois, não era de um só não. Podia pegar 4 ou 5 ou 10 pessoas, cair um troço daquele que pesa 500 quilos. Né? Que já quase aconteceu, cai uma grua daquela, cai um troço daquele na cabeça de um atleta. Então, ainda assim, a gente ainda tem, mesmo de manhã, a gente ainda tem que ter um acerto muito sólido com a organização do Réveillon para que, enquanto estiver largada a prova, não se mexa em nada. Num monte de barraca para vender bebida, para vender isso, para vender aquilo. Precisa haver um respeito também com relação a São Silvestre, né? Nesse momento da largada. Porque é fundamental que essa largada seja feita com tranquilidade e, consequentemente, a chegada da prova, né? Voltou tudo para a Avenida Paulista, então se manteve, não quebrou-se nenhuma tradição, porque ela nunca só saiu na Avenida Paulista, entendeu? Ela teve, ao longo da sua história, mais de 14 mudanças de percurso.
né? Ela já largou ali na Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Casper Libro, ali perto do túnel do Ogambaú, no final da Avenida Angélica, tem um monumento ali, saiu, teve largada ali. Teve vários outros pontos de largada. Chegada, então, a primeira foi na Atlética São Paulo, depois foi no Clube Tietê, depois foi na Rua Conceição, atrás do prédio da Gazeta, depois no prédio da Gazeta, quer dizer, né? Veio para Paulista, veio aqui para Paulista. Então, a tradição mesmo que ficou aqui na Avenida Paulista foi quando o prédio da Gazeta mudou para Paulista, que a prova também mudou. Né? Mas só que a cidade cresce. A cidade cresce. Naquela época tinha 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Hoje a cidade tem 12 milhões de pessoas. A Grande São Paulo, você tem mais de 20 milhões de pessoas aqui. Tá? E muita gente não tem dimensão do que estão falando. Fala que os cálculos absurdos, fala que tem 2 milhões de pessoas no Réveillon. Gente, você tem 1/5 da cidade de São Paulo aqui na Avenida Paulista, não existe isso. Tá certo? E uma coisa que eu falar que eu tinha 150 mil corredores no São Silvestre, não tem como. Eu, com 25 mil atletas, eu loto a Avenida Paulista, da Campinas até a Frecaneca, praticamente. Então, são coisas que as pessoas falam que não são total desconhecimento do que é organizar um evento, um mega evento como é a São Silvestre. É um mega evento. Vai realizar a edição número 89 e, mais uma vez, você vai acompanhar também pela Jovem Pan, com a emoção inigualável do rádio e, claro, vai assistir pela televisão. A Rede Globo transmite há tantos e tantos anos a prova, também fez com que a prova ficasse ainda mais forte. Eu repito, uma criação do jornalista Casper Libero e a mãe da prova. Eu brinco muito dizendo ao Júlio que a mãe é a Fundação Casper Libero. Júlio, um abração, foi ótimo conversar com você, obrigado pelos esclarecimentos e boa prova. Obrigado, Vanderlei, obrigado, ouvintes, por nos ouvir nesse período todo aí. Eu desejo a todos, principalmente aos atletas, que façam uma boa corrida, que se preparem para a prova, com boa alimentação, sem aquela correria de última hora, para que você faça uma boa corrida e uma virada de ano maravilhosa. Um abração. Com o Júlio Deodoro, superintendente da Gazeta Esportiva.net e o organizador, a voz da Fundação Casper Libero na Corrida Internacional de São Silvestre, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.